Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Hoje a gente vai gravar via Hangout com o advogado Luiz Eduardo Duarte e nós vamos falar sobre o processo mais complicado numa situação de investimento, o due diligence. Fica aí que a gente já volta. Num processo de investimento, como eu já falei no episódio anterior, existe a etapa do due diligence. Due diligence é quando os advogados vão se conversar, o advogado do investidor, o advogado do empreendedor, da empresa que está recebendo investimento, eles vão conversar para saber se está tudo certo na empresa, se está tudo certo, inclusive com os investidores, se está tudo certo no processo de investimento e se tudo vai ser feito conforme os contratos vão ser estabelecidos e tal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso agora, porque esse processo ele é muito delicado. Existem muitas coisas que podem fazer o due diligence não dar certo, que podem fazer você perder o seu investimento por conta de coisas que parecem detalhes, mas que são muito importantes para a segurança do investidor, e por isso ele pula fora. Para isso eu trouxe aqui meu amigo Luiz Eduardo Duarte, que é advogado, ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele, e vai falar também como que acontece o due diligence, e como a gente faz o due diligence passar, ou como que a gente faz o due diligence acontecer, porque se você perder um processo de investimento, uma grana, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de reais, por conta de coisas que parecem detalhes, você vai ficar muito puto. Então vamos ver como é que a gente faz para não passar por esse estresse. Beleza, Marco? Vamos lá, Luiz. Vamos lá, beleza? Cara, então, assim, mais ou menos o que você já falou no seu último vídeo, o due diligence ele vem geralmente depois do memorando de entendimento, né? E a gente interpreta na advocacia que ele funciona como uma espécie de uma radiografia da empresa para o investidor, tá? Para quem está começando a querer entender um pouco disso e tudo mais, tem muito portal que oferece indicações básicas, inclusive tem uma cartilha da BVCap que é muito boa mesmo, bem detalhada sobre o tema. Então, assim, para quem está empreendendo aí, quer aprender um pouquinho mais, pega para ela, ela é bem sucinta e direta nisso, tá? Da BVCap, B de bola, V de vaca. A BVCap. A BVCap, A de amor, B de bola, V de vaca, cap. Legal. Depois eu te mando o link lá, se for para você postar no vídeo. Cara, do diligence pra a gente sempre gosta de deixar bem claro que ele não é uma auditoria, tá? Geralmente as pessoas acabam entendendo que ele funcionasse num processo de auditoria, não funciona, tá? Exatamente como auditoria. Eu tinha isso na cabeça, eu tinha que o do diligence, pra mim, como empreendedor, cara, é um processo de auditoria, e pelo jeito eu tava errado, conta aí. Porque assim, para o empreendedor a gente pode até, para simplificar, entender como auditoria, mas assim, é interessante entender as diferenças, porque se eventualmente acontecer uma auditoria, você sabe o que é, né? Entendi, claro. O due diligence, na verdade, ele é uma análise com foco no que o investidor quer saber, né? E a auditoria em si, né, teoricamente, ela tem uma regulamentação específica, né? Ela tem um padrão para acontecer em qualquer empresa que você traz. Na maioria das vezes, a auditoria ela funciona muito mais forte na parte contábil do que na parte de passivo trabalhista, na parte de modelo de negócio do cara, esse tipo de questão. Legal. Isso é interessante, porque você acabou de falar um negócio que sempre foi meu maior receio como empreendedor, é o tal do passivo trabalhista, que era coisa, inclusive, que os investidores mais tomavam cuidado e mais eram conservadores. No Brasil, principalmente, pelo menos é o que eles diziam, você tem que... Tanto que você for conservador no trabalhista não é suficiente, você tem que ser mais conservador ainda. Então, o trabalhista, a auditoria não pega tanto o trabalhista, pega mais o contábil, que também é chatíssimo, mas a auditoria pega, né? E o due diligence vai mais no trabalhista e no modelo de negócio. Interessante. O due diligence ele não deixa de ir no contábil, porque é uma parte essencial do seu negócio, mas ele não se restringe a isso, né? Ele é uma coisa um pouco mais, não vou dizer que é mais completa, porque o auditor vai me matar, mas ele é mais voltado para o que o investidor precisa saber, tá? Só para ter uma ideia, assim, no due diligence, geralmente, eu não sei, acho que acredito que a maioria dos empreendedores já conhecem o termo, mas surge aquilo que a gente chama de deal breaker, né? Sim. Que são questões que causam cancelamento do negócio. O maior medo é no due diligence vir um deal breaker e você perder seu investimento de, às vezes, alguns milhões de reais que iam salvar a sua empresa e que iam te levar para o próximo passo, e aí você perde isso. É muito comum acontecer, mais comum do que a gente gostaria, inclusive. Exatamente. E muitas das vezes a gente não fica sabendo, porque na maioria das vezes o investimento ele é todo secreto, né? E se não dá certo, a pessoa pulou fora, ninguém sabe que teve essa tentativa, nem teve due diligence, nem nada. Entendi. Então, assim, só para dar uma zapeada bem rápida aqui, questões de deal breaker, por exemplo, que a gente costuma mencionar, são, por exemplo, falta de documentação e controle contábil, tá? Se você não tem esse controle, você passa uma impressão bem inocente, bem principiante,
tá? Para quem está querendo investir. E aí vem o problema da tal da contabilidade criativa, das coisas por fora, de pagar as contas pessoais no cartão da empresa, e isso e aquilo, tudo isso é muito perigoso, cara, e pode quebrar o investimento seu lá na frente, ser um deal breaker. Então não faça isso, contabilidade criativa é proibido, pagar as coisas pessoais no cartão da empresa é proibido, tudo isso é coisa de empreendedor amador, de empreendedor que não sabe o que está fazendo e não quer fazer uma empresa investida por Venture Capital. Se você quer receber investimento, as coisas têm que ser o que eles chamam de by the book. By the book, cara, é certinho, sem nenhum questionamento, tudo assim, inquestionável. Essa é a palavra, tem que ser inquestionável, porque se for questionável, o due diligence vai questionar. Exatamente. Aí, assim, outras questões, né? Registro de empregado de forma indevida, processo contra um dos sócios, né? Obrigação insustentável entre sócios também, que são uma questão bem importante. Às vezes as pessoas fazem contrato social... O que é uma obrigação insustentável? Vou dar um exemplo, por exemplo, obrigação insustentável entre sócios. Você faz um acordo de sócio no qual você informa que se o cara sair da empresa, quiser sair da empresa, vocês são dois, se o cara quiser sair da empresa, ele pode sair a qualquer momento e ele vai tirar todo o percentual de cotas que ele tem em patrimônio líquido, por exemplo, né? Vai tirar em grana e a empresa vai ter que pagar ele. Exatamente. Você está dando uma obrigação que para uma empresa que está começando, para receber um investimento alto, o cara vai sair, você vai descapitalizar a empresa de uma hora para outra pela vontade do cara, entendeu? Não faz sentido. São questões que tem que ser muito bem amarradas, principalmente para quando traz investimento, o cara geralmente dá uma assustada. E outra coisa que eu estava até conversando com o pessoal que empreende aí de algum tempo e estava me passando um relato, e que a gente for parar para pensar é bem importante, é que quando você contrata uma empresa, você vai investir numa empresa, por exemplo, e essa empresa contrata de forma errada, muitas das vezes os custos dela diminuem bastante. Então, o produto ou o serviço dela consegue ser, digamos, bem mais competitivo que o mercado, né? Sim. Quando você entra com investimento e no due diligence, você vê que existe contratação indevida, por exemplo, e obriga o cara a regularizar aquilo, se eventualmente ele regularizar, o modelo de negócio dele pode morrer. Entendeu? Sim, é muito comum em agência de publicidade. Muito comum em agência de publicidade. Então, assim, é uma questão que a gente sempre orienta, que pode ser um deal breaker bem grande, geralmente você não pensa muito, porque ele vem logo depois, né? É um pensamento um pouco mais evoluído na questão de pensar em modelo de negócio. Né? Marcos, só para tentar resumir bem rápido, o que o due diligence vai fazer dentro de uma startup quando ele entra, para analisar, ele, em regra, a gente pensando num due diligence mais dinâmico, mais objetivo, ele vai pegar a análise contábil, vai pegar a análise tributária, em questão de pagamento de impostos, né? Vai pegar na análise de passivo trabalhista, em questão de contratação, vai pegar a análise de societário, como é que está a sociedade estruturada, em questão de governança também, e vai pegar a questão legal para ver o que ele tem de passivo em questão de o que o sócio tem de questão de dívida, o que a empresa tem de dívida em direito consumidor, se tem ação por questão de dano moral criada contra empresários ou contra qualquer outro tipo de pessoa, o que ela tem na justiça, além dessas questões dentro do modelo dela, entendeu? E agora uma outra coisa que está surgindo bastante mais inovadora, mas está surgindo, é a questão de análise do due diligence sobre anticorrupção. Ah, maneiro, interessante. É interessante. E assim, está começando a surgir bastante necessidade nesse nível, porque o Brasil, infelizmente, está passando por um momento complicado, né? E você entender, na due diligence, você entender como é que funcionam as atividades de contratação de serviços, de contratação de negócios da empresa, de produtos que a empresa compra para dentro dela, o que ela vende, como que ela faz isso e até onde que isso está aberto para receber, ter que fazer um pagamento por fora para funcionar, ou ter que fazer um recebimento por fora para funcionar bem, é uma questão do due diligence que está sendo trazida agora constantemente para análise. Inclusive, nesse modelo que eu falei para vocês, o pessoal menciona disso também. Tá? Interessante. Esse é bem importante de ter. E assim, até para fechar naquela parte da pauta que você comentou aí, alguns itens são importantes para o empreendedor ter de bate-pronto aí, se eventualmente surgir um investidor. Tá? Legal, manda ver. Então assim, tenha sempre contigo controle de fluxo de caixa, tá? Cash flow lá que o pessoal fala. Tenha sempre um EBITDA normatizado e normalizado, bem redondinho, para você saber exatamente quanto que a empresa teoricamente estaria valendo, né? Esse é um valuation bem simples de se olhar, tá? Um acompanhamento do endividamento da empresa também é muito importante de ter, tá? Se eventualmente a empresa tem empréstimo, para saber como é que está essas dívidas, quanto tempo que tem para pagar, a questão de saldo devedor e tudo mais, em que bancos que está ligado. Ter um total controle sobre a questão de contratos bem redigidos, tá?
e atas de reunião de assembleia, quando for o caso, porque não sei se a empresa vai ser limitada com pouco sócio, vai ser limitada com muito sócio, se ela vai ser uma SA fechada, né? Se for SA, por exemplo, tem que ter assembleia sempre, se for limitada com grande sócio, vai ter que ter assembleia também, limitado com muito sócio, talvez não. E outra, por último, eu acho que no rol de coisas importantes que é para você se preocupar isso com o empreendedor, é na questão de analisar sistematicamente a questão de passivo tributário e trabalhista, tá? Sistematicamente. Acompanha sempre como é que está sendo feita a contratação na empresa, como é que está sendo feito o pagamento de imposto da empresa, junto com o contador, com o seu advogado, para você não abrir brecha para o passivo, tá? Porque, em regra, do diligência, ele entra na empresa para olhar o porquê, isso é bem resumido assim, mas vai entrar na empresa para olhar o porquê que o investidor vai investir aquele valor lá. E se não tem nada que justifique, ou ele abaixar o valor do investimento, ou ele aumentar o percentual do equity, tá? Então, assim, se eu encontro um passivo trabalhista de 100 mil reais, que o cara pode vir a entrar com a ação, eu posso muito bem chegar lá para o investidor e falar assim, olha, tem um passivo de 100 mil reais, você vai entrar com 1 milhão, se você entrar com pelo menos 920 mil, porque você está correndo um risco grande aqui de eventualmente ter que arcar com esse custo. Isso é uma coisa muito importante, porque mesmo que não seja deal breaker, mesmo que o investidor queira muito colocar a grana, pode ser que o due diligence recomende isso para ele. Por exemplo, você tem um passivo trabalhista, você contratou todo mundo como PJ na sua empresa, como PJ. De repente, o due diligence analisou lá e viu que o passivo trabalhista é de 2 milhões de reais. Se receber um investimento na sua empresa com valuation de 6 milhões, seu valuation sai de 6 milhões para 4, porque tem 2 milhões de reais que podem vir a acontecer no pior cenário possível de serem cobrados da empresa. E aí, normalmente não vai acontecer, porque não é todo mundo que vai pôr na justiça, nem todo mundo vai ganhar, mas se acontecer, o investidor tomou ali aquele cuidado. Então, em vez de considerar que você valia 6, ele considera que você vale 4, porque você tem 2 de passivo, de possível dívida. Então, isso é um problema grande. Então, mesmo que não seja deal breaker, os seus passivos podem gerar um problemão. É isso aí. É isso mesmo. E assim, geralmente você acaba passando uma ideia meio de irregular, né, para o investidor. Não passa uma aparência muito bacana se você está bem complicado na questão de passivo trabalhista, né? Isso aí. Passa uma certa desconfiança, tá? Então, assim, basicamente a parte do diligência em termos para o empreendedor ter de preocupação seriam isso, tá? Legal. Óbvio que uma coisa ou outra vai acabar passando e a gente não está falando aqui, mas em regra é isso que ele tem que se ater bem focado no negócio dele. Tá. Beleza, valeu, Luiz Eduardo Duarte. Muito legal o episódio. Eu queria que você deixasse aí seus contatos e os serviços que você costuma prestar, como as pessoas falam com você, se elas precisarem de um advogado de startup. O cara é advogado especializado em startup, hein? E não atende só em Uberlândia, não, atende no Brasil inteiro. É isso aí. A gente está em Uberlândia, o escritório chama Nunes Duarte Maganha. O site do escritório, pessoal, é www.ndmadvogados.com.br. Se quiserem entrar lá para ver um pouquinho melhor o que a gente faz. Em regra, a gente faz assessoria total das startups para fazer o modelo de negócio rodar bem feito e seguro, tá? Juridicamente falando. Então, o que precisarem, pode procurar, pode me mandar e-mail, tanto faz o e-mail luisduarte@ndmadvogados.com.br. Tá joia? Valeu, obrigadão, Marco. Valeu, muito obrigado a você que ficou até esse ponto no vídeo. Lembre-se, inscreva-se no canal, dê o joinha, recomende para os seus amigos para que eu continue fazendo esses episódios regularmente. Estou conseguindo entrar aí com bastante frequência agora recentemente. Espero que vocês gostem, depende de vocês para que eu continue isso. Muito obrigado ao Hugo Severo pela edição de sempre, dessa vez tirando aqui do Hangout, colocando no canal direitinho, valeu. E até breve, lembre-se, esse episódio também está no iTunes, se você quiser só ouvir como áudio, e pode pegar lá no iTunes que está disponível como podcast, é só você buscar por 140 MBA. Valeu e até mais.